A paz de Cristo, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quero que você pare por um instante e pense. Quando foi a última vez que você sentiu um vazio, uma inquietação no coração, como se Deus estivesse tentando chamar sua atenção? Talvez tenha sido uma palavra que você ouviu, um momento de silêncio que pesou, ou até uma situação que te fez parar e questionar. Será que Deus está falando comigo? Em João 16, versículo 13, Jesus nos promete: quando vier o Espírito da Verdade, Ele os guiará a toda a verdade. Charles Spurgeon já dizia: o Espírito Santo não apenas aponta o caminho, mas nos desperta para não perdermos o rumo que Deus traçou. Meus amados, Deus está enviando sinais urgentes à sua vida, alertas que você não pode ignorar. Mas como reconhecer esses sinais? E o que acontece se os deixarmos passar? Fique comigo até o final, porque vou te mostrar como ouvir a voz do Espírito e responder a esses sinais com coragem, para que sua vida seja transformada pela direção divina. Vamos juntos descobrir o que Deus quer falar ao seu coração hoje? Sabe, irmãos, quando lemos João 16, versículo 13, encontramos uma promessa poderosa. O Espírito Santo, nosso Consolador, não apenas está conosco, mas Ele fala, guia e revela. Jesus diz que Ele nos conduzirá a toda a verdade. Não é apenas uma verdade parcial, mas a verdade completa que Deus quer que conheçamos. Pense nisso como um farol brilhando em meio à tempestade, mostrando o caminho seguro para o porto. O Espírito Santo é esse farol na nossa vida espiritual. Mas vamos ser honestos. Quantas vezes estamos tão ocupados, tão distraídos, que não percebemos esse brilho? O Espírito não força sua voz. Ele sussurra, ele aponta, ele alerta. Lembra de Elias, em 1 Reis 19, versículos 11 e 12? Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, mas em um murmúrio suave. O chamado do Espírito muitas vezes vem assim, sutil, mas profundo. Ele está falando agora, talvez através de uma inquietação, de uma decisão que você precisa tomar, ou até de um vazio que você não explica. O primeiro passo para não ignorar os alertas de Deus é simples, mas exige coragem. Parar, ouvir e reconhecer que o Espírito quer te guiar para algo maior. Queridos, já parou para pensar que Deus não fala apenas em momentos grandiosos, como trovões ou visões celestiais? Muitas vezes, Ele usa o comum, o cotidiano, para nos alertar. Em João 16, versículo 13, Jesus nos garante que o Espírito Santo nos guia à verdade, e isso inclui sinais que aparecem na nossa rotina. Pode ser uma palavra de encorajamento que alguém te disse exatamente quando você precisava ouvir, uma coincidência que não explica ou até aquela inquietação que não te deixa dormir à noite. Sabe, é como quando Davi, em Salmo 32, versículo 8, ouviu Deus dizer: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Deus usou pessoas, circunstâncias e até a natureza para falar com Davi. E com você não é diferente. Talvez seja um colega que, sem saber, te deu um conselho que tocou fundo, ou uma dificuldade que te obrigou a parar e orar. Esses são os sinais do Espírito sussurrando: preste atenção, estou te guiando. Mas vamos ser sinceros. Às vezes, estamos tão correndo, tão focados nos problemas, que passamos direto por esses alertas. Hoje eu te desafio. Pare por um momento e pergunte a si mesmo: que sinais Deus está colocando no meu caminho agora? Anote aquela inquietação, aquela frase que ficou na sua mente e leve isso ao Senhor em oração. Porque, amados, Deus está falando e Ele quer que você ouça. Meus amados, se Deus está falando através do Espírito Santo, como prometido, por que tantas vezes fechamos os ouvidos? Vamos falar a verdade? É fácil cair na armadilha de ignorar os sinais divinos. Às vezes é o orgulho, achando que sabemos o melhor caminho. Outras vezes são as distrações, o celular, as preocupações, a correria do dia a dia, que abafam a voz suave do Espírito. Pense em Pedro, em Mateus 14, versículos 28 a 31.
Ele começou a andar sobre as águas, mas quando olhou para as ondas, o medo falou mais alto e ele começou a afundar. Não é assim conosco? Quando a dúvida ou o medo entram em cena, os sinais de Deus parecem ficar embaçados. Ou talvez seja o cansaço espiritual, quando a rotina nos faz pensar: será que Deus realmente está falando comigo? Queridos, essas barreiras são reais, mas o Espírito Santo é paciente. Ele continua sussurrando, como um amigo que não desiste de te chamar para o melhor caminho. Hoje, eu te convido a refletir. O que está te impedindo de ouvir os alertas de Deus? É o medo de mudar? A falta de tempo para orar? Identifique essa barreira e entregue-a ao Senhor. Porque quando abrimos o coração, a voz do Espírito fica mais clara e os sinais de Deus começam a brilhar como estrelas em uma noite escura. Queridos irmãos e irmãs, vamos falar com o coração aberto. O que acontece quando ignoramos os alertas que o Espírito Santo nos envia? Esse versículo de João nos lembra que ele veio para nos guiar à verdade, mas, quando escolhemos não ouvir, pagamos um preço espiritual. Pense em Jonas 1, versículos 1 a 3. Deus o chamou para ir a Nínive, mas ele fugiu para Tarsis. O resultado? Uma tempestade, um peixe e um coração quebrantado até ele se render. Não é diferente conosco. Quando ignoramos os sinais de Deus, seja uma advertência para abandonar um pecado, uma direção para tomar uma decisão ou um convite para confiar mais, acabamos enfrentando tempestades desnecessárias. Sabe aquele vazio que não explica? Aquela inquietação que volta e meia aparece? Pode ser o peso de não ter respondido ao chamado do Espírito. Mas, meus amados, aqui está a boa notícia. Mesmo quando desviamos, Deus não desiste. Como o pai do filho pródigo, em Lucas 15, versículos 11 a 32, ele espera com braços abertos. O perigo de ignorar os alertas não é apenas perder bênçãos, mas é nos afastarmos da paz e do propósito que Deus tem para nós. Então pergunto com carinho: há algum sinal que você tem ignorado? Hoje é o dia de parar e dizer: Senhor, quero ouvir tua voz. Porque acredite, o Espírito ainda está falando, pronto para te guiar de volta ao caminho da verdade. Meus amados, agora que entendemos a importância de não ignorar os sinais de Deus, vem a pergunta prática: como podemos ouvir e reconhecer a voz do Espírito Santo no meio do barulho do nosso dia a dia? Vamos pensar em Samuel, em 1 Samuel 3, versículos 4 a 10. Ele era jovem, inexperiente, mas ouviu Deus chamar seu nome. No início, ele confundiu a voz divina com a de Eli, mas aprendeu a dizer: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E nós, como fazemos isso hoje? Primeiro precisamos da palavra. A Bíblia é como uma bússola, mostrando se o que sentimos alinha com a verdade de Deus. Segundo, a oração. Sabe aquele momento em que você silencia tudo e conversa com Deus como um amigo? É aí que o Espírito sussurra. Terceiro, busque conselho sábio. Amigos de fé, pastores, pessoas que caminham com Deus. E vamos ser honestos. Às vezes o Espírito fala através de uma inquietação que não explica, como um nó no peito que te leva a orar ou mudar de direção. Quer um desafio prático? Hoje, reserve 5 minutos para ficar em silêncio com Deus. Pergunte: Senhor, que sinal estás me dando agora? Escreva o que vier ao coração e compare com a palavra. Porque, queridos, o Espírito está falando e Ele quer te guiar com clareza e amor para o caminho que Deus sonhou para você. Queridos, chegamos ao coração da promessa. O que acontece quando você não apenas ouve, mas age diante dos sinais urgentes de Deus? A palavra de hoje nos garante que o Espírito Santo nos guia à verdade, e essa verdade não é para ficar guardada. Ela exige resposta, coragem, obediência. Vemos o exemplo de Abraão em Gênesis 22, versículos 1 a 3. Quando Deus o chamou para oferecer Isaque, ele não hesitou, não questionou. Ele se levantou cedo e agiu com fé. E o resultado? Uma bênção que transformou sua vida e gerações. Meus amados, os sinais que Deus envia, aquela inquietação para perdoar alguém,
aquele impulso para mudar de direção, ou até aquele convite para se achegar mais a Ele, são portas para uma vida transformada. Mas vamos ser sinceros, agir é um desafio enorme, não é? Requer confiança, mesmo quando o caminho não está claro. Hoje, eu te convido a dar um passo. Talvez seja orar por aquela situação que você tem evitado ou tomar aquela decisão que o Espírito tem colocado no seu coração. Quando você age com urgência e fé, os sinais de Deus se tornam faróis que iluminam seu caminho, trazendo paz, propósito e a certeza de que Ele está contigo. Então, o que você está esperando? O Espírito está falando agora, e Ele quer te levar a uma vida de vitória e comunhão profunda com Deus. Meus amados irmãos e irmãs, que jornada foi essa, não é mesmo? Deus está enviando sinais urgentes à sua vida, alertas que não podem ser ignorados, porque Ele te ama demais para te deixar perdido. O Espírito Santo, como prometido em João 16, versículo 13, está ao seu lado, guiando, chamando, transformando. Não importa o quanto você já tenha se desviado ou ignorado esses sinais. Deus nunca desiste de você. Ele está de braços abertos, como um pai amoroso, pronto para te conduzir à verdade que liberta. Então, feche os olhos nesse momento, não se preocupe com os olhares externos e abra seu coração para o Senhor. Vamos orar juntos. Oremos. Pai amado, te agradeço pela tua palavra viva que nos guia e pelos sinais que o teu Espírito coloca em nosso caminho. Obrigado por nunca desistires de nós. Senhor, ajuda-nos a ouvir tua voz com clareza, a vencer o medo, as distrações e o orgulho. Dá-nos coragem para agir com fé, obedecendo aos teus alertas com urgência. Transforma nossas vidas para que vivamos segundo a tua vontade, refletindo tua luz em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem tocou seu coração, quero te convidar a deixar um comentário com esta frase: eu escolho ouvir os sinais de Deus. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscreva no canal para não perder as próximas mensagens. E falando nisso, você já sentiu que Deus está te chamando para confiar mais nele, mesmo em meio às incertezas? No próximo vídeo, vamos mergulhar em como a fé pode mover montanhas na sua vida. Não perca, porque Deus tem mais para você. Irmãos, eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo devocional. Graça e paz.